Bom, então vamos lá. A química orgânica é a química dos compostos de carbono. E o carbono, ele faz sempre 4 ligações, né? Então, vocês lembram que eu posso ter carbono tetraédrico, eu posso ter o carbono trigonal, plano, e eu posso ter o carbono linear. Então, o carbono linear é quando eu tenho duas duplas, ou uma tripla e uma simples. Eu posso ter trigonal plana quando eu tenho uma dupla e tetraédrico. Então, por essa razão, a gente acaba, muitas vezes, colocando a cadeia, né, dessa forma tortinha, porque isso significa que eu tenho um carbono para cima, outro para baixo, né, se eu colocar um aqui, mas existem diversas formas para a gente representar uma cadeia, que pode ser pela forma simplificada, pela forma estrutural, pela forma bastão, pela forma de haste de bola, tá? Mas uma cadeia carbônica é formada, uma cadeia carbônica é toda a cadeia formada por carbonos, hidrogênio, oxigênio. Então, vocês lembram que os compostos orgânicos basicamente são formados pelos CHOMPs. A gente estuda basicamente carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, podendo ainda ter nesses compostos cloro, mas enxofre e fósforo já entra mais na bioquímica, tá? Essas cadeias, elas podem ser classificadas, então coloquei aqui um esqueminha, já para ver todas essas classificações ao mesmo tempo. Então, a primeira classificação, ela pode ser aberta ou ela pode ser fechada, lembra? Então, se a cadeia carbônica for aberta, a gente fala que ela é acíclica ou alifática. Aqui nesse esqueminha eu não achei nenhum que tivesse alifático, então na hora eu ponho. Ou alifática. A aberta não é muito utilizada, porque é uma nomenclatura mais simples, então eles acabam falando acíclica ou alifática. Da mesma forma que fechada é só para vocês lembrarem, cíclica é uma cadeia fechada, acíclica é uma cadeia aberta. E como que pode ser essa cadeia? Bom, essa cadeia pode ser normal ou ramificada. Então, vocês lembram? A cadeia normal é aquela que eu consigo ir do começo até o final, sem tirar o lápis do papel. Deixa eu tirar aqui, ó. Sem tirar o lápis do papel, pegando todos os carbonos. Então, se eu, por exemplo, fizer uma cadeia desse tipo, tá? Tô lá colocando. Então, esta cadeia, do jeito que ela tá, eu consigo ir do começo até o final sem tirar o lápis do papel, pegando todos os carbonos. Então, essa cadeia é normal. Porém, se eu colocar um carboninho aqui embaixo, ela passa a ser ramificada, porque eu não consigo pegar todos os carbonos numa linha contínua. Lembram disso? Então, a ramificação ou radical é sempre quando eu tenho carbono como ramificação. Se tiver outro elemento, se eu tiver aqui um OH, esse OH não é considerado como radical. Se eu tiver um Cl, não é considerado como radical, tá? Radical tem que ser de carbono. Quando que ela é saturada ou insaturada? Saturada, só simples ligação. E insaturada quando eu tenho dupla ou tripla entre carbonos. Então, se eu pegar nessa mesma cadeia aqui e colocar um C, dupla O, OH, ela continua sendo saturada, porque entre os carbonos eu só tenho simples ligação. Agora, a partir do momento que eu coloco lá uma dupla ligação, aí ela vai ser insaturada. Então, tem tudo que eu estou me referindo à cadeia carbônica é em relação aos carbonos desta minha cadeia, tá? Quando que ela vai ser homogênea ou heterogênea? Bom, ela vai ser homogênea quando ela só tiver carbono na cadeia, tá? Principal. Se ela tiver um heteroátomo, ela já passa a ser heterogênea. Então, se eu vier aqui no meio da minha cadeia, colocar lá aqui no meio, olha, um oxigênio ligado a 2 carbonos, eu vou ter uma cadeia heterogênea. Porém, se eu tiver lá só o que eu tinha antes, só carbono e hidrogênio na minha cadeia. Ah, mas não tem OH? Tá fora da cadeia. Ah, mas não tem nuclear? Tá fora da cadeia. Então, esta minha cadeia, não, era pra cá, né? Pra cá, esta minha cadeia, ó,
que era a ramificação, ela é homogênea, tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida com relação a isso, é só depois anotar aí no caderno e a gente esclarece. Quando que a cadeia vai ser alicíclica ou aromática? Então, acíclica é uma cadeia aberta. Cíclica é uma cadeia fechada. Agora, dentro da cadeia fechada, ela pode ser alicíclica, que é uma cadeia fechada normal, ou aromática. Quando que ela vai ser aromática? Quando ela tiver o benzeno. Então, a aromática vai ser toda a cadeia fechada, mas que contém o anel benzênico. Lembra do benzeno? C6H6. O que é C6H6 mesmo? São 6 carbonos, e essa bolinha significa duplas alternadas. Uma dupla, uma simples, e assim por diante, tá? Dentro das alicíclicas, segue o mesmo princípio anterior que a gente já viu. Saturada e insaturada, só simples ligação entre carbonos, duplas ou triplas entre carbonos do ciclo. Então, se eu tiver isso aqui, ó, eu já vou ter uma cadeia insaturada. Porém, se eu tiver uma cadeia desta forma, ela é saturada. Se eu colocar um ozinho aqui entre 2 carbonos, ela vai ser heterogênea. Aqui, no caso, ela vai ser homogênea. Vou pôr mais um carbono que ficou estranho aqui, né? E aí tem os hidrogênios correspondentes. Lembrando que eu posso fazer o desenho geométrico que fica mais fácil, inclusive, né? Nas aromáticas, ela pode ser com um núcleo só, ou um núcleo mononuclear, ou polinuclear. Polinuclear seria mais de um núcleo benzênico, tá? Mas eu já até falo, gente, dificilmente cai isso aqui, tá? Nem precisa muito. Aqui, no caso, eu tenho núcleos condensados. Se eu tiver 2 anéis isolados, eu vou ter núcleos isolados. Mas aí também é bem tranquilo, porque já dá para entender só abordando, né, a própria palavra, a origem da palavra. Então, olha, eu tenho os tipos de carbono, aqui na apostila de vocês explica um a um, tá? E aí vem para a nomenclatura. Então, vamos dar mais uma paradinha e eu volto.